Bom dia, graça e a paz de Cristo ao teu coração. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Estamos hoje aqui, dia 19 de julho, há exatos 200 dias, lendo a Bíblia, desde 1º de janeiro deste ano até o dia de hoje, e vamos ficar até dia 31 de dezembro, todos os dias, lendo, compartilhando e ministrando a palavra de Deus ao teu coração. Sem perca de tempo, caneta e o seu bloco de anotações, e escreva aí as referências da leitura da Bíblia do dia de hoje, 19 de julho, 200 dias lendo a Bíblia. Vamos lá. No Novo Testamento, livro de 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 24. Voltando lá no Antigo Testamento, livro de 1 Reis, capítulo de número 20. E Amós, livro de Amós, capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 13. Ok? Anotou? Então agora vamos orar a Deus pedindo sabedoria, entendimento e ajuda do Espírito Santo para lermos e entendermos, para praticarmos a palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus nós vamos ler agora a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender, entender, para que depois possamos assim praticar a Tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 7, do versículo 1 ao versículo 24. Acerca das coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Ainda assim, para evitar a fornicação, que cada homem tenha sua própria esposa e que cada mulher tenha o seu próprio marido. O marido cumpra sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também semelhante, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis um ao outro, exceto com consentimento por algum tempo, para que se deem ao jejum e oração. Ajuntai-vos novamente para que Satanás não vos tente pela vossa falta de controle. Mas eu falo isto por permissão e não como mandamento, porque gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada homem tem seu próprio dom, um de uma maneira e o outro de outra. Eu digo, portanto, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom permanecerem como eu. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. E aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido, mas se apartar, que ela permaneça solteira, ou que se reconcilie com o marido, e o marido não deixe a sua esposa. Mas aos restantes eu digo, não o Senhor: se algum irmão tem uma esposa descrente e ela consente em habitar com ele, não a abandone. E a mulher que tem um marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o abandone. Porque o marido descrente é santificado pela esposa e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. O irmão ou a irmã não está sob servidão neste caso, mas Deus chamou para a paz. Porque como sabes, ó esposa, se tu livrarás, salvarás o teu marido? Ou como sabes tu, homem, se tu salvarás a tua esposa? Mas assim como Deus destruiu a cada homem, como o Senhor chamou a cada um, assim ele ande. E assim eu ordeno a todas as igrejas. É algum homem chamado sendo circuncidado e não se torne incircuncidado? É alguém chamado estando incircuncidado e não se torne circuncidado? A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é. Mas assim
a guarda dos mandamentos de Deus. Cada homem permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo? Não te preocupes, mas se tu podes chegar a ser livre, aproveite bastante. Porque aquele que é chamado pelo Senhor sendo servo é o homem livre do Senhor. E semelhantemente também aquele que é chamado sendo livre é servo de Cristo. Fostes comprados por um bom preço, não sejais servo dos homens. Irmãos, cada homem permaneça com Deus naquilo que foi chamado. Livro de 1 Reis, capítulo 20. E Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército que havia, 32 reis com ele, cavalos, carruagens, e ele subiu e sitiou Samaria e guerreou contra ela. E ele enviou mensageiros a Acabe, o rei de Israel, para dentro da cidade, e disse-lhe: assim diz Ben-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, as tuas esposas também, os melhores dos teus filhos são meus. O rei de Israel respondeu e disse: ó rei, meu senhor, de acordo com o teu dizer, eu sou teu e tudo que eu tenho. Os mensageiros retornaram e disseram: assim falou Ben-Hadad, dizendo: embora eu tenha mandado em ti, dizendo, tu me entregarás tua prata, teu ouro, tuas esposas e os teus filhos, mesmo assim enviarei os meus servos a ti amanhã por volta desta hora. Eles procurarão a tua casa, nas casas dos teus servos, e será tudo que for agradável aos olhos, eles porão as mãos e retirarão. Ó rei de Israel, Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: notem, rogo-vos, e vede como este homem procura o mal, porque enviou pelas minhas esposas e meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não lhes neguei. E todos os anciãos de Israel disseram a ele: não atentes a ele, tampouco consintas. Porquanto dissesse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao meu senhor, ó rei, tudo que mandaste o teu servo na primeira vez, fala-lo-ei, mas isto não posso fazer. Os mensageiros partiram e trouxeram novamente a palavra. E Ben-Hadad mandou dizer a ele: os deuses assim me façam, e ainda mais, se o pó de Samaria empunhados for suficiente para todo o povo que me segue. E o rei de Israel respondeu e disse: dizei-lhe que aquele que cinge das armas não se glorie como aquele que solta. Sucedeu que quando Ben-Hadad ouviu esta mensagem, quando ele e o rei estavam bebendo nos pavilhões, disse aos seus servos: ponde informação. E eles se puseram em formação contra a cidade. Eis que veio ali um profeta até Acabe, rei de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, tens visto toda essa grande multidão? Eis que entregarei a tua mão neste dia, e tu saberás que eu sou o Senhor. E Acabe disse: por quem? E ele disse: assim diz o Senhor, justamente pelos moços dos príncipes das províncias. Então ele disse: quem ordenará a batalha? E ele respondeu: tu. Então ele numerou os moços dos príncipes das províncias, que eram 232, e depois deles enumerou todo o povo, todos os filhos de Israel, sendo 7.000. Eles saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, no entanto, estava embriagado nos pavilhões, ele e os reis, e os 32 reis que o ajudaram. Então os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad mandou verificar, e eles lhe contaram, dizendo: há homens vindos de Samaria. E ele disse: se eles saíram em paz, trazemo-nos vivos, e se eles saíram à guerra, trazemo-nos vivos. Assim, esses jovens dos príncipes das províncias saíram da cidade, e o exército que seguia. E eles mataram cada qual o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Ben-Hadad, o rei da Síria, escapou por cima de um cavalo com cavaleiros.
O rei de Israel saiu, feriu todos os cavalos e carruagens, matou os sírios com um grande massacre. O profeta veio até o rei de Israel e disse: vai, fortalece-te e atenta, vê-se que o que fazes, pois ao retorno do ano o rei da Síria subirá contra ti. E os servos do rei da Síria disseram a ele: se os teus deuses são deuses dos alteiros, por isso eles foram mais fortes do que nós. Nós lutamos contra eles na planície, seguramente seremos mais fortes do que eles. Faze isto, retira os reis, cada qual do seu lugar, e põe capitães no lugar deles. Enumera para ti um exército semelhante ao exército que perdeste, cavalo por cavalo, carruagem por carruagem, e lutaremos com eles nas planícies, seguramente seremos mais fortes do que eles. E ele deu ouvidos à sua voz, e assim o fez. Sucedeu ao retorno do ano que Ben-Hadad enumerou os sírios, subiu até Afeque para lutar contra Israel. Os filhos de Israel foram enumerados e estavam todos presentes, foram contra eles, e os filhos de Israel se acamparam diante deles como dois pequenos rebanhos de cabritos, e os sírios enchiam a terra. E veio ali um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, como os sírios disseram, o Senhor é Deus dos alteiros, mas não é Deus dos vales. Por isso entregarei toda esta multidão na tua mão, e saberás que eu sou o Senhor. Eles estavam acampados um diante do outro por 7 dias. Assim foi que no 7º dia a batalha foi travada, e os filhos de Israel mataram dos sírios 100.000 homens de pé em um dia. O restante, porém, fugiu para Afeque, para dentro da cidade, e ali uma muralha caiu sobre 27.000 dos homens que restaram. E Ben-Hadad fugiu, entrou na cidade dentro de uma das câmaras internas. E os seus servos disseram a ele: eis que agora ouvimos que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Rogo-te que ponhamos panos de saco sobre nossos lombos e cordas sobre as nossas cabeças, e saiamos ao rei de Israel, porventura ele salve a tua vida. Assim eles cingiram os lombos de pano de saco, puseram cordas sobre as suas cabeças, e vieram até o rei de Israel e disseram: o teu servo Ben-Hadad diz: suplico-te que me deixe viver. E ele disse: ele ainda está vivo? Ele é meu irmão. Ora, os homens observaram diligentemente se qualquer coisa viria da parte dele. Rapidamente o apreendiam e disseram: o teu irmão Ben-Hadad? Então ele disse: ide, trazei-mo aqui. Então Ben-Hadad veio até ele e fez com que ele subisse na carruagem. Ben-Hadad disse: as cidades que o meu pai tomou do teu pai, restituí-las, e fareis para ti ruas em Damasco, como meu pai fez em Samaria. Então disse Acabe: despedir-te-ei com este pacto. Assim ele fez um pacto com ele e o despediu. Um certo homem dos filhos dos profetas disse a seu próximo pela palavra do Senhor: fere-me, rogo-te. E o homem se recusou a feri-lo. Então ele disse ao homem: como não obedeceste à voz do Senhor, eis que tão logo partires de mim, um leão te matará. E assim ele partiu, e o leão o encontrou e o matou. Depois ele encontrou um outro homem e disse: fere-me, rogo-te. E o homem o feriu, de modo que ao ferir ele o machucou. E assim partiu o profeta junto ao caminho, disfarçou-se com as cinzas sobre a face, e quando o rei passava por ali, ele gritou e disse: o teu servo saiu para o meio da batalha. Eis que um homem se virou para o lado e me trouxe um homem, e disse: cuida deste homem. Se de algum modo ele vier a faltar, a tua vida será pela vida dele, ou de outro modo pagarás 1 talento de prata. Enquanto o teu servo esteve ocupado aqui e acolá, ele se foi. E o rei de Israel disse:
assim há de ser no teu juízo, tu mesmo o disseste. E ele se apressou, removeu as cinzas da face, e o rei o reconheceu, que ele era um dos profetas. E ele disse: assim diz o Senhor, porque deixaste escapar de tua mão um homem a qual indiquei para toda destruição, por isso a tua vida será pela vida dele, e o teu povo pelo povo dele. E o rei de Israel foi para sua casa revoltado e aborrecido, e veio até Samaria. Oséias capítulo 4, do versículo 4 ao versículo 13. Vinde a Betel e transgredi, e a Gilgal multiplicai as transgressões. Trazei os vossos sacrifícios a cada manhã, e os vossos dízimos a cada 3 anos. Oferecerei um sacrifício de ação de graças do que é levedado. Proclamai e publicai as ofertas voluntárias, porque disso gostais, ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus. Por isso também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, a falta de pão em vosso lugar, em todos os vossos lugares, contudo não vos retornasse a mim, diz o Senhor. E também retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa. Diz que não chovesse sobre uma cidade, e que não chovesse sobre outra cidade. Sobre um campo choveu, mas sobre o outro, sobre o qual não choveu, secou-se. Então 2 ou 3 cidades andaram errantes, indo uma cidade a outra para beberem água, mas não se saciaram. Contudo não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Feri-vos com queimadura e ferrugem, quando vossas hortas e vinhas e vossas figueiras crescem. Foram devoradas pela lagarta, contudo não retornastes a mim, diz o Senhor. Eu enviei a peste entre vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada, levei vossos cavalos, e fiz subir vossas narinas o mau cheiro dos vossos campos. Contudo, não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Derrubei alguns dentre vós, como Deus derrubou em Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, contudo não vos retornastes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te para encontrares com teu Deus, ó Israel. Pois eis aqui o que forma os montes, cria o vento, declara o homem qual seja o seu pensamento, e o faz da manhã de trevas e pisa sobre os lugares altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, este é o seu nome. Você viu aí a leitura da Bíblia do dia de hoje, sensacional, 200 dias lendo a Bíblia. Sem perca de tempo, vamos orar juntos na oração da fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus que nós estamos aqui orando, clamando, pedindo ao Teu Santo Espírito, que é o consolador de cada vida que está neste planeta, orando agora. Que o Senhor venha, Senhor, ter misericórdia, amor sobre estas vidas. Deus, quantos livramentos, quantas bênçãos, quantos milagres o Senhor tem feito e nós temos sido gratos. Mas ainda estamos aqui clamando a Ti, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Deus, cura o Teu filho, liberta o Teu filho, abre uma porta de provisão para o Teu filho, opera sinais, maravilhas, prodígios, milagres, pelo poder do nome de Jesus, meu Pai. Que nada resista ao poder do nome de Jesus. Que eles sejam alvos da Tua bênção. Que o Espírito Santo os convença. Deus, que eles sejam agora tocados pelo Teu poder. Assim nós te pedimos e te louvamos pelo nome de Jesus. Amém? Finalizamos mais um dia. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua história, em nome de Jesus.